A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mais um dia agradecer a Deus por até aqui Ele ter me sustentado, por até aqui Ele ter cuidado de mim, ter cuidado da minha família, amém? Apesar que hoje eu não me encontro num dia muito bom, mas é como eu sempre digo para os irmãos, como eu sempre falo aqui. Nem todos os dias vão ser fáceis para a gente, mas nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco e que Deus vai fazer o melhor para a gente. Amém? Então, eu quero estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 19, e eu vou ler apenas o versículo de número 26, que fala assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Essa passagem é uma passagem que quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa cidade, ela estava com muito pecado, certo? E Deus, ele abominava, lógico, o Senhor abomina qualquer tipo de pecado. Mas aqueles pecados ali chegou ao Senhor como um pecado assim, o Senhor já não estava aguentando mais aquilo, né? Aquela cidade tão pecaminosa. E aí o Senhor decidiu destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, com fogo, né? E aí, só que antes, lógico, o Senhor, ele começou a ver naquela cidade se tinha alguém para ser salvo ali, né? Porque a cidade estava tão pecaminosa que o Senhor ia destruir, não ia salvar ninguém. E aí, Abraão, né, orou, né, pediu, clamou pelo sobrinho dele, porque Ló era sobrinho de Abraão. E aí o Senhor teve misericórdia, porque como eu já preguei aqui nesse canal, das misericórdias do Senhor, que as misericórdias do Senhor são infinitas na nossa vida, né? E aí, pela misericórdia, o Senhor falou, não, aí o Senhor olhou lá e viu por bem e falou, não, eu vou salvar a família de Ló. E aí o Senhor mandou os anjos ali avisar que ia ser destruída e retirar a família. E o que aconteceu? Quando aconteceu isso de retirar a família, mesmo assim, a cidade tão pecaminosa, os homens que estavam ali estavam querendo ter relações com os anjos. Olha para vocês verem, porque eles não sabiam que eram anjos, para eles eram homens. E eles queriam ter relação sexual, os homens, porque ali já estava assim, pecado muito, igual eu falei mesmo, estava abominável aos olhos do Senhor. E aí, Ló, vendo que era anjo, para poupar a vida dos anjos, ele teve que dar até as filhas dele né, imagina, para ser estuprado por aqueles caras, né, estuprado. Então, assim, é muito triste, né? Imagina você ter que dar uma filha sua, né? Mas também, né, ele fez certo, porque ele quis poupar a vida dos anjos ali, né? Que foi ali os anjos do Senhor, porque ele falou assim, não, eu dou as minhas filhas. E sim, eu só estou explicando isso porque é a passagem, então eu estou explicando. Mas aí, para chegar no versículo, e aí quando eles começaram a fugir, porque os anjos nós vamos ter que sair desse lugar logo, porque o Senhor vai mandar fogo e enxofre nesse lugar e vai consumir tudo, não vai ficar nada. E aí eles fugiram, saíram, né, daquela terra, tinha que sair dali, e quando eles saíram, foi o evento que aconteceu, que a mulher de Ló olhou para trás, e ela na hora se transformou numa coluna de sal. Então, o que isso traz para nossas vidas? Nós devemos, quando o Senhor falar algo para a gente esquecer, porque ali o Senhor já estava falando, vai ser destruída, acabou, é para sair você e a sua família e não é para olhar, como se diz, não é para olhar para trás, não é para, porque nada aqui vai ficar aqui. E a mulher de Ló, ela olhou para trás, por exemplo, assim, pensando assim, ai gente, eu tô deixando aqui, tô deixando as minhas coisas, tô deixando a minha casa, tô deixando as minhas coisas, tudo aqui. Tudo vai ser destruído. E aí, nesse momento que ela olhou para trás, infelizmente, virou uma estátua de sal. Mas eu falei infelizmente porque se ela tivesse ouvido a palavra do Senhor, ela não teria se transformado na coluna de sal, né? Então, nós devemos estar bem atentos à palavra do Senhor, a ouvir o Senhor.
Quando o Senhor falar, gente, esquece o passado, porque muitas vezes a palavra do Senhor fala que nós devemos esquecer o passado. O passado ficou lá para trás. Não vai adiantar, ele não vai voltar. Não vai ter jeito você pegar o passado e trazer aqui de volta para você fazer tudo diferente. Não vai ter como mais. Então, se já passou isso, passou, deixa para lá o que aconteceu. Esquece, não fica olhando para trás, porque às vezes você olhando para trás, você não vai se transformar numa coluna de sal assim como a mulher de Ló, mas você vai atrasar a sua vida, né? Aí depois você fala assim, mas por que, Deus, eu não consigo progredir? Eu não consigo, porque fica voltando no passado, fica voltando para trás. Então não volte, não olhe para trás, siga em frente, faz como Ló com as filhas dele, seguiram em frente e foram e tiveram vida por muito tempo. Né? Não faça como a mulher de Ló, não fique olhando para trás, porque se você ficar olhando para o seu passado para trás, você vai ficar remoendo, você vai sofrer, você pode ficar até doente e nada vai ser resolvido. E você vai ficar só atrasando a sua vida. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.